Parecerem, mas pronto. Ok, então sejam muito bem-vindos. Nós hoje vamos aqui abordar um tema que para mim é muito especial e gosto bastante, que tem a ver com teologia do corpo. A teologia do corpo é um conjunto de catequeses de São João Paulo II sobre a relação humana. Ou seja, esse conjunto de catequeses dá-nos uma ideia de como viver e de como viver bem. E também, tanto nos permite trabalharmos em nós pessoalmente, nos matrimónios, na nossa vida em família e também com os nossos filhos através de histórias. E hoje a história que eu trago aqui é do Rei Leão, porque eu acho que toda a gente conhece a história do Rei Leão, que é uma história bastante conhecida do cinema e que toda a gente está mais ou menos dentro da história. Não há ninguém que já não tenha ouvido falar, ou visto um comentário, ou visto um trailer, mas tem visto alguma coisa. E esta é uma história que fez bastante sucesso e que continua a ter uma grande qualidade artística e que nós sabemos que toca as fibras mais íntimas da nossa humanidade, daquilo que nos faz ser humanos. Como nós falámos no último Evidencial, para os que estão aqui e não estão, vá, não importa, há uma questão que é muito importante quando se trabalha a teologia do corpo, que tem a ver com a dignidade ontológica. Cada ser humano, a partir do momento em que é concebido, tem essa dignidade. Independentemente das suas características físicas, das suas características psíquicas, das suas possíveis disfuncionalidades ou não, todo o ser humano tem essa dignidade ontológica, inclusive as pessoas portadoras de deficiência. E o Rei Leão mostra-nos um bocadinho deste ser, desta dignidade do poder ser, desde a concepção até à morte. E isto acontece no Rei Leão. O Rei Leão, como vocês sabem, ela é um filme original de 1994, já ganhou muitos prémios, que já fizeram muitas adaptações teatrais, que já foram feitos, inclusive, vários certos adicionais e séries adicionais do Rei Leão. E dizemos assim, porque é que este filme, não é, infantil, nos toca tanto? Ele conta a história desta nossa dignidade ontológica. Então, a trama é muito simples. Eu vou fazer aqui um resumozinho muito simplificado. O Simba, ele é um pequeno leão, ele é o filho do rei Mufasa, e Scar é o tio de Simba, e quem decide assassinar o seu irmão, o rei. Então, o Scar assume o trono e força Simba a ser banido. Então, a história que segue Simba é ele tentar retornar a esse reino. E esta é uma história que nos permite compreender melhor do que é que se trata a teologia do corpo. Ou seja, aquele conjunto de catequeses que São João Paulo II fez permite-nos descobrir o sentido de toda a existência e o sentido da nossa vida. Então, no princípio, a história começa com o batismo de Simba. E para nós que somos católicos, o batismo é um dos sacramentos e tem um peso importantíssimo. É o momento em que nós somos apresentados à comunidade e fazemos parte de uma família, que é esta família da Igreja Católica. Então, Rafki, cujo nome em Swahili significa amigo, leva Simba ao topo de uma grande rocha, onde ele vai a ser apresentado publicamente ao reino. E uma luz abre-se do céu e banha esse pequeno leão. E este pequeno leão nasce no meio desse reino, em harmonia com aquilo que é celestial, com a sua família e com toda a criação. É muito interessante se nós reportarmos isto ao batismo de Cristo no Rio Jordão, por João Batista. Então, num diálogo de pai para filho, Mufasa, cujo nome em Swahili significa rei, e Simba, cujo nome em Swahili significa leão, diz a Simba que tudo o que a luz toca é o seu reino. E ele, Mufasa, apenas o proíbe de cruzar além da luz. É muito interessante porque nós no Gênesis temos o discurso, não é? De que poderás comer de todas as árvores, mesmo menos da árvore do bem e do mal. E depois o homem, não é? Comeu da árvore do bem e do mal e daí derivou o pecado original. Então, existe aqui este paralelismo. Existe também muita ligação à parábola do filho pródigo, em que o pai diz ao filho: tudo o que é meu é teu, não é?
Assim como ah, o Pai Celestial nos deu toda a criação e nos disse: todos comer de todas as árvores do mundo, à exceção da árvore do meio do mal, assim a teologia do corpo também nos leva ao início da nossa criação. Então, quando os fariseus e os escribas perguntam a Jesus se o divórcio era justo, ele não responde com grandes discursos teológicos ou sociais. Eles convidam a recordar o quê? O princípio da criação. Ele diz-lhes: no princípio não era assim. Então, este princípio tem a ver com esta ruptura, com este comer arquetípico da árvore do bem e do mal e a ruptura da harmonia existente com Deus. Ahm, Esta história também nos leva à desconfiança do presente, que tem a ver com essa ruptura do pecado original. Então, quando Scar, tio de Simba, conhece o seu sobrinho, ele faz a Simba desconfiar do próprio pai, prometendo-lhe que se ele for além daquela luz, vai ter uma grande aventura. No entanto, isso são falsas promessas e Scar sabia perfeitamente que se Simba fizesse isso, ficaria fora do reino, ficaria na terra das hienas. O que é que a serpente arquetipicamente fez no Gênesis quando tentou Adão e Eva a desconfiar do dom que Deus lhe deu? Então, Deus ordenou-te que tu não comesses nenhuma árvore do jardim. Instigou a dúvida. Então, na realidade, obviamente que Deus não disse isso. Pelo contrário, ele disse que podia comer de todas as árvores, ou seja, deu-lhes o reino inteiro, simplesmente lhes disse, daquela árvore não podes comer. Então, assim começamos a desconfiar desse dom de Deus quando nós dizemos que na realidade Ele não quer a nossa felicidade, que na realidade Ele é um tirano, que na realidade Ele proíbe, que na realidade Ele regula. Que sabemos melhor do que Ele onde é que está a luz. E assim acabamos por ficar fora do reino. Quando nós falamos em pecado original, as pessoas, quando falam em pecado, viram pandemónio. Mas pecado é voltarmos as costas a Deus. É isto. A partir do momento em que nós voltamos as costas a Deus, é isso que simboliza o pecado. É o não, pode ser o não acreditar, pode ser o não confiar, pode ser o não entregar. E então Simba também se deparou com isto, em que o Scar lhe vai dizer: o teu pai disse isto, mas olha que para lá da luz tu consegues ainda mais reino. E o que ele caiu foi no reino das hienas. Também aprendeu a autoexclusão do reino. Mufasa, o pai, deixa o reino para resgatar Simba das hienas que queriam atacá-lo. Então, no caminho de volta, o pai diz ao filho: tu desobedeceste deliberadamente. E o que é que Simba faz? Baixa a cabeça e parece que caminha com medo atrás de Mufasa. É assim que nós permanecemos quando fazemos asneira. Deus não expulsa o homem do Éden. O homem expulsa-se ele próprio, porque este Deus não é um Deus mau, mas é o próprio homem que se vai excluir desse paraíso. Então, João Paulo II afirma que com o pecado o homem rompe tudo aquilo que vem de Deus e vira as costas a este Deus amor, expulsa-o do seu coração. Então, a expulsão do coração tem a ver com a noção de pecado. Isto às vezes não é bem explicado ou não é bem entendido e as pessoas às vezes extrapolam estes conhecimentos teológicos. Ai, tudo é pecado. E o pecado tem a ver com voltar as costas ao amor, com voltar as costas, à vida, com promover atos que não dignifiquem a vida humana, por exemplo. Então, expulsó do seu coração, como diz João Paulo II. Isto é expulsar todos os vestígios de amor. Então o homem só consegue viver, se expulsa o amor da sua vida, só consegue viver de cabeça baixa e com medo. Por isso é que ele diz, no Gênesis, Adão diz: ouvi os teus passos no jardim e tive medo, porque estava nu e me escondi. Isto é a história do ser humano. Ahm, mas na nossa história do Rei Leão, Mufasa morre. E o Scar vai aproveitar o medo de Simba para fazê-lo realmente se esconder e para o poder excluir permanentemente do reino. Aí o Scar vai assustá-lo e vai dizer: o que é que tu fizeste? O que é que a tua mãe vai pensar? O rei está morto. Foge, nunca mais voltes. Então, cada mentira do Scar fez com que o Simba mergulhasse ainda mais no desespero. Embora devesse ter assumido o cargo de rei, ele escapa à sua identidade. É o que nós acabamos por fazer. E é interessante notar aqui que Scar não pode assumir o cargo de rei sozinho.
ele precisa de cúmplices, ele precisa de aliados no reino das hienas. Então, para convencê-los, ele vai apelar à condição humana mais fundamental, que é a fome. E todos nós estamos sempre com fome de alguma coisa. E eu não me refiro à fome material, eu refiro-me a uma fome existencial, ao desejo de ser feliz. Então, numa cena que curiosamente se passa abaixo do nível do solo, num cemitério escuro e úmido, o Scar promete-lhe: se tu me apoiares, nunca passarás fome. É que a serpente apela também à fome de Eva quando diz: Deus sabe muito bem que quando comeres daquela árvore, os teus olhos vão se abrir e serás como Deus. Conhecereis o bem e conhecereis o mal. Então a cobra também aproveitou aqui a forma real do ser humano, mas promete saciá-la com promessas vazias, que levam à falta de sentido. A grande maioria dos descalabros humanos tem a ver com esta falta de sentido da vida. E a pergunta é: que dieta é que nós escolhemos? Isto está relacionado também com o filme. Outro tema interessante do filme é a comida. Então, diante da fome existencial de amor que todos sentimos, nós temos três opções: passar fome, seja negá-la ou reprimi-la, saciá-la com alguma dieta, um fast food, ou alimentos que nos fazem mal, impedindo ou deixando que essa fome nos mostre a nossa identidade mais profunda. Então, Simba, ele foge do reino e acaba por conhecer duas personagens do filme: o Timão, não sei se vocês se lembram, e o Pumba. Então eles ficam encarregados de lhe ensinar uma nova filosofia, que é a Hakuna Matata. Então, como diz a conhecida canção do Rei Leão, Hakuna Matata, em que as palavras significam sem problemas. Então, eles convidam, o Timão e o Pumba convidam o Simba para um estilo de vida estoico. A estoicidade não tem nada a ver com individualidade, nem tem a ver com a nossa sociedade de hoje em dia. Depois vocês podem investigar um bocadinho sobre esta nova filosofia e um sentido de vida estoico. Ir nesse sentido de vida estoico não é para esquecer o passado, não é para enterrar os sentimentos, mas é para olhar para eles. Então, mais tarde na história, o leão diz: se tu não puderes fornecer o remédio, por que é que tu vais preocupar? Ou seja, assim enquanto sob o reinado de Scar as pessoas passavam fome e os novos amigos pareciam estar saciados com a fast food, as promessas do reinado do Scar desmoronam. Mas Simba, Timão e Pumba escondem algo sob o pretexto de viver contente. Então, uma noite, quando o Timão e o Pumba contemplam o céu estrelado, a verdadeira fome desperta neles. E eles começam-se a perguntar o que é que são os pontos brancos no céu. E nesse momento, Simba vai se lembrar de uma conversa que teve em criança com o seu pai, que ensinou que os reis do passado cuidavam dele lá em cima. Então é a primeira vez, desde que fugiu Simba, que ele se lembra do pai, que ele se lembra do reino, que ele se lembra da sua missão. A mesma coisa pode acontecer connosco. No encontro, se calhar, com uma beleza, poder nos despertar o desejo de algo mais, não vivermos simplesmente casa, trabalho, férias, sem algo mais que nos acrescente. Então, as coisas belas da criação colocam-nos em contato com a nossa fome. Curiosamente, a palavra desejo significa das estrelas, ou esperar o que as estrelas nos trazem. E como eu falei, esta história também traz um dom. Porquê? Porque quando Simba conhece a sua amiga de infância, Nala, ela vai ser responsável por lembrá-lo que ele é o rei. Embora o Simba negue, embora o Simba deseje continuar a enterrar o seu passado, deseja estar agarrado ao medo, ela, que é amiga dele, vê o rei escondido nele. E por fim, Nala conversa com ele e diz que todo o reino acreditava que ele tinha morrido. Então ela diz-lhe: então é como se tu tivesses ressuscitado. Então é como acontece connosco. Quando acreditamos que a nossa identidade é definida pela nossa história ou é definida pelo nosso pecado, Simba tem medo do presente porque ele não sabe como resolver o passado. Tal e qual como Adão diz: tive medo e escondi-me. Claro que é preciso irmos às feridas do passado e resolvê-las, sim, mas numa postura de caminharmos para a frente e para o presente. Então, Nala, que é a amiga do nosso Simba, em Swahili, significa presente.
Então, o que é que ela faz? Ela torna presente que Simba precisava de redescobrir a sua verdadeira identidade, tornar-se um dom para os outros. E isto é essencial em João Paulo, na Teologia do Corpo para João Paulo II. Há um documento do Concílio Vaticano II em que João Paulo II cansa-se de repetir, que é: o homem é a única criatura que só pode encontrar a sua plenitude através do dom sincero e desinteressado de si mesmo. Só aí é que nós conseguimos ser plenos na entrega total, tal e qual como na relação esponsal. Então, há uma pergunta que vem neste filme, que é: quem és tu? E é uma pergunta que eu costumo fazer logo na primeira aula de árvore genealógica: quem és tu? Não é? Então, quando Simba enfrenta o seu medo, qual é a primeira reação que ele tem? Raiva. Que é aquilo que nós temos, que às vezes fingimos não ter. Então, ele diz: não se pode mudar o passado, é tudo culpa minha. E então olha para o céu e reclama com o pai. E diz: tu disseste que ias sempre cuidar de mim. É como se esta oração fosse ouvida pelo aquele amiguinho dele, o Rafki, aquele macaco, que lhe faz uma pergunta que é suficiente para desarmar o Simba. E a pergunta é: quem és tu? E aqui Simba desanima, pois percebe que não se conhece. Mas Rafki, o macaquito, ele revela a identidade do Simba. Diz: tu és filho do Mufasa. E depois convida-o a olhar para o reflexo na água. Apesar dele, no princípio, só se ver ele próprio, ele vai conseguir ver a imagem do seu pai. É como se ali os céus se abrissem e o pai fala para ele, em que lhe diz: tu esqueceste quem és, então esqueceste de mim. Olha para dentro de ti, Simba. És muito mais, és muito mais do que estás a ver agora. E o Simba responde: como é que eu posso voltar? Eu não sou o mesmo de antes. E o pai diz-lhe: lembra-te quem tu és. Tu és meu filho. E assim João Paulo II também nos ajuda, nos encoraja a olhar para nós mesmos com intensidade. Porque nós, vendo a criatura, vemos algo do Criador. E algo do Criador para o qual fomos criados. Então ele lembra-nos que o corpo, e somente ele, é capaz de tornar visível o invisível, o espiritual e o divino. Isto é verdadeiramente quando olhamos para nós mesmos no reflexo. Conseguimos ver a Deus. Então aquele Pai que não nos define pela nossa história, mas pelo seu amor, porque nós somos a soma das nossas fraquezas, somos a soma dos nossos fracassos, mas pelo contrário, somos a soma deste amor do Pai por nós e da nossa capacidade real de nos tornarmos à imagem do seu Filho. Então, nós também somos muito mais do que somos agora, mas precisamos, tal e qual como Simba, de voltar ao início, de voltar a esta glória, a esta beleza profunda da nossa identidade. E é muito interessante depois o final que isto depois a história tem, porque quando Simba decide retornar ao reino, o que é que ele se depara? Com a morte, com a desolação. E a paisagem é cinzenta, é sem vida, é sem flores. E, no entanto, Simba vai às profundezas dessa escuridão para enfrentar Scar. Então, quando ele finalmente vence, vem uma chuva agradável que cai do céu. E é como se a água varresse a caveira, desse origem a uma nova vida, vence a morte e a terra volta a ser fértil e os animais voltam para casa. Isto tem muito a ver connosco. Nós precisamos de mergulhar fundo, curar as nossas feridas, para voltar à superfície e merecermos e sentirmos-nos dignos dessa dignidade que nos faz seres humanos desde o momento da concepção até o momento da nossa morte. Então, obviamente que muitas vezes nós enfrentamos estes espaços de morte na nossa vida, mas a teologia do corpo lembra-nos que a nossa identidade original é sempre mais profunda e mais real que o pecado. Então, a verdade é que a herança deste princípio, a herança do coração, é muito mais profunda, entre aspas, que este pecado original. E, portanto, com Cristo, a redenção é possível. Então, estes espaços de morte podem se transformar em espaços de vida, porque nós temos connosco aquilo que se chama o leão de Judá. Então, o filme acaba por terminar com uma bela cena vocacional em que Simba e Nala apresentam o seu novo filho na mesma rocha, onde Simba foi batizado. E uma voz do céu diz: lembra-te. Então, a teologia do corpo e esta história do Rei Leão, que é tão bonita e infantil, que nos traz tantas questões da nossa humanidade, que nós agora, quando olharmos para ela, quando a revermos, possamos ver
algo de diferente, possamos ver algo de mais profundo e conseguimos também relacionar com aquilo que vem escrito no Gênesis, com aquilo que o João Paulo II colocou na teologia do corpo, que é das coisas mais bonitas que se escreveu no século XX e que nos traz uma pacificação, nos traz uma paz, nos traz uma entrega e que nos permite sabermos qual a raiz, qual a origem da nossa identidade e a forma de nós vivermos essa identidade com integridade, com clareza, com bem-estar e com a sensação que somos redimidos, somos filhos muito amados de Deus. Esta era a minha partida hoje.